Pergunta do dia. O que sua primeira quebra ensinou sobre responsabilidade? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou Frederico. Aqui a gente fala de vida, treino, investimentos e negócios. Tudo com a minha visão pessoal. Então vamos lá. O que a primeira quebra ensinou sobre responsabilidade? Deixa eu contextualizar para vocês brevemente. É o seguinte. A minha primeira quebra se deu lá pelos 20 anos. Eu tinha uma pequena fábrica de roldanas, de portões, e a gente estava trabalhando aí, estava tentando, e eu tentei por alguns anos. A quebra demorou assim possivelmente uns 3 anos, e chegou uma hora que não teve mais jeito. Eu passei pela experiência de ter que mandar todo mundo embora e fechar a empresa. Olha só, eu tava querendo fazer esse negócio funcionar de qualquer jeito, sabe? Lá naquela época em que os carros eram mais baratos, eu tinha 2 carros, um para trabalhar e outro para passear. Naquela época eu acho que isso era mais possível, sabe? Graças a Deus eu pude ter naquela idade. Aí eu lembro que eu virei pro meu pai, eu já tava num aperto danado, meu pai morava longe na época e sempre foi o mentor maior de todos, assim, e que me orientava em tudo e sabia orientar com extrema sabedoria, precisão. Beleza. Virei pra ele no telefone, que eu conversava com ele no telefone todo dia. Falei com ele assim, ô Xará. A gente tinha um apelido de chamar ele de Xará, sabe? Ainda chama até hoje, ainda de Xará. Agora ele tá com 95 anos. Aí eu virei pra ele e falei, ô Xará, deixa eu te falar um negócio aqui, velho. Eu tô achando que eu vou vender o carro, aí eu venderia o carro mais caro, sabe? E vou colocar o dinheiro aqui, porque aí eu vou fazer isso, eu vou comprar matéria-prima e não sei o que, expliquei tudo. Ele, com a experiência, né, de décadas, virou pra mim e falou, ó, não vende nada. Seu negócio já tá funcionando totalmente errado. Ou seja, já tá dando prejuízo. Se você vender o carro e colocar o dinheiro aí, a única coisa que você vai fazer é atrasar a sua quebra em 6 meses. Em vez de você fechar agora, você vai fechar daqui 6 meses. Só tem que, eu tinha 18 anos, velho. Então, eu acreditava demais, eu tava lá, fazia conta, queria trabalhar, tava na luta, sabe? Tava assim, tinha aquela gana infinita de vencer. E eu não via plano B, entende? Eu queria fazer aquele trem dar certo. E aí, apesar do conselho dele, tudo mais e tal, fui lá e vendi o carro, que era o carro mais caro, beleza. Aí vendi, comprei um monte de material, tudo mais e tal. O que aconteceu? Aconteceu exatamente o que ele falou. Não sei se foi 5 meses, 6 ou 7. Eu sei que foi mais ou menos por ali. Dali 6 meses, cheguei na conclusão que não tinha mais jeito. Eu lembro, naquela época, ainda tinha muito cheque ainda. Acho que não tinha, naquela época não tinha virado nem ano 2000 ainda, é uma época pré-ano 2000. Ou então a gente estava exatamente no ano 2000. Então eu tinha os cheques na praça. Eu lembro que eu fiquei, no final das contas, devendo 14 cheques na praça. Ou seja, com 14 pessoas diferentes, eu fiquei como devedor. E aquilo ali, eu era novo, mas já tinha vergonha na cara, já, sabe? Então aquilo ali mexia fundo, sabe? Aquilo ali eu tinha vergonha de andar na rua, entende? Graças a Deus, eu tive inteligência suficiente para conseguir ter o dinheiro para pagar os funcionários. Porque aí já seria demais, né? Aí é a humilhação completa e é o cúmulo, assim, de você, do que você aguenta emocionalmente.
Porque você olhar para a cara da pessoa que está trabalhando ali com você todo dia e não pagar ela, para mim é uma coisa assim que dá vontade de, sei lá, de quê? De fazer um buraco no chão e entrar lá para dentro e sumir. Esse seria o sentimento. Mas aí, graças a Deus, eram poucos funcionários, né? Era assim uns 6 ou 7. Paguei todo mundo, tudo mais e tal, e fechei. Cara, vocês não sabem a tristeza que era eu entrar lá nessa fábrica depois vazia, sabe? Vazia assim de gente trabalhando, né? Tinha as máquinas, tinha tudo, mas não tinha mais ninguém lá, parada, sabe? Eu que tinha tido ali vários momentos ali top, você vê que eu fiquei ali 3 anos vivendo o sonho e tudo mais e tal, né, cara? Trabalhando, às vezes a gente comia ali, almoçava, jantava lá, sabe? Você tinha aquele, sabe? Já tinha um clima, se a gente fosse usar as palavras que se usa hoje, já tinha uma cultura da empresa, sabe? Tinha aquele companheirismo, sabe? E a empresa era perto da minha casa, então eu tinha os carros e tal, mas eu ia a pé pra empresa, sabe? Então eu voltava de noite ali a pé e tal, pensando na vida, aquele negócio, né, cara? Tentando. Eu lembro como se fosse hoje. Mas a lição que ficou foi essa. Olhem bem. Esses 14 cheques ficaram na praça por um tempo. Eu tive que conviver com essa vergonha de ser um devedor. Acredito eu que por mais ou menos uns 2 ou 3 anos ainda. Até que eu consegui reerguer aos poucos. E aí consegui, em determinado momento eu consegui. E aí eu fui lá e um por um pedi desculpa. Paguei, recuperei o cheque, eu lembro ainda que eu colocava os cheques numa gaveta. Eu não fui no banco para resgatar o nome enquanto eu não juntei os 14. Fui separando na gaveta. Era uma coisa assim, quando eu comecei a pagar, pagava mais ou menos um por mês, mais ou menos, sabe? Fui separando dos menores valores, dos valores mais baixos para os valores maiores. Aí, por exemplo, tinha um que eu devia, sei lá, 2.000. Aí separava aquele valor, ia lá, fulano, e aí, você lembra? Eu tô te devendo aquela dívida que já tinha, o cara já tinha dado como perdida muitas vezes, sabe? Mas aí eu ia lá e tal, conversava, ó, você me desculpa, tudo mais, queria te pagar aqui, acertar e tal. Então a lição que ficou profunda foi essa. Tenha responsabilidade. Não faça, não compre nada que você não possa honrar. E eu fiz exatamente isso. Eu comprei coisas as quais eu não consegui honrar. Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de dar a volta por cima depois, pagar todo mundo. Aí depois eu comecei a construir e foi uma história muito feliz. Mas esse momento aí, ele fica gravado lá dentro de você de algum jeito, que eu não sei explicar como, mas aquilo aí não sai de você nunca mais. Então, a grande lição foi essa. Relembrando aqui a pergunta, né? O que a sua primeira quebra ensinou sobre responsabilidade? Foi exatamente isso que eu contei para vocês. Se vocês puderem me contar, quem já teve esse tipo de experiência, com quebras ou não, né? Que a gente pode aprender mesmo sem ter quebrado. Quiserem enriquecer aqui os comentários, eu vou ficar muito feliz em respondê-los. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todos que estão acompanhando e até o próximo vídeo.